o que eu acho legal de discutir, assim, porque aí a gente puxou o Vitor Pereira, que gostava do time de velocidade, tudo. Eu não vou fazer comparações que eu acho que realmente são incomparáveis do time do São Paulo com o time do Vitor Pereira, mas em algum momento, eles querem coisas parecidas. O Vitor Pereira e o São Paulo? O Vitor Pereira queria muita velocidade pelos lados, ele precisava daquilo, o São Paulo quer isso também, e passa por matar um pouco o Flamengo clássico que esse torcedor aprendeu a gostar. É óbvio que o São Paulo tem um jogo muito mais associativo, eu não sei muito mais bem executado. Eu não sei se a questão é velocidade ou se a questão digamos... Abrir mais o campo. Não quer caos. É porque o Flamengo do Jorge Jesus, em alguma medida, e o Flamengo do Dorival, em muita medida, ele queria um caos no sentido de... Arrascaeta, você acha aí a sua jogada. Não estou dizendo que é aleatório, não. Estou dizendo é de dar liberdade. O esquema do Sampaoli, ele tira menos a liberdade, só não estou fazendo juízo de valor, né? O jogo posicional, ele fala, mantém as posições e a bola vai chegar até você para você brilhar. Sim. E isso não tem muito a ver com o que o Flamengo do Jorge Jesus fez, embora o Jorge Jesus em muitos momentos gostasse também de um jogo posicional, mas ele deu uma liberdade um pouco maior, e também o Flamengo do Dorival. Você pega o Flamengo da reta final lá das Copas, era um Flamengo altamente com liberdade para os seus jogadores. Não é isso que o São Paulo quer. Não é isso que o São Paulo idealiza como futebol. O Vitor Pereira, teoricamente, também não. Mas aí, do jeito que vocês estão tratando aqui, me faz crer que, então, a diretoria do Flamengo entende que tá acontecendo uma passagem de bastão. Eu acho que, com certeza. Eles querem isso. Eu não sei se não é o acaso. Então, eu não sei se eles querem ou eles estão sendo convencidos. Mas ela vai acontecer. Porque os dois técnicos passam um pouco por isso, então. Ela vai acontecer. Porque assim, a direção do Flamengo, ela tem decisões a tomar no curto prazo. Em algumas já aconteceu, né? Assim, Felipe Luiz já foi. Então, é isso que eu tô falando. Mas eu digo, ela tem decisões evidentes para tomar. Como assim tá indo? No curto a prazo. troca, ela tá acontecendo. Não, assim. porque tem quatro jogadores. Everton Ribeiro e Arrascaeta nessa temporada. Então, mas eu tenho... A minha dúvida é justamente essa. Então, o Flamengo está decidido a isso. Não, eu não sei se está decidido. Eles não falam abertamente, mas o que parece pra gente... É que o Flamengo tem... Faz sentido? O meu ponto é esse, assim. Pra mim não faz sentido. No curto prazo, e o curto prazo que eu tô falando é dezembro, 4 decisões importantes para tomar. Que são os contratos de Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. São 4 decisões, os contratos acabam. E aí essas decisões estão ali num caminho de você dizer, acho que não vale renovar com o Davi Luiz, acho que renovar nessas bases com o Felipe Luiz não vale, talvez se você quiser agregar ele numa outra função, preparação. Aí eu acho que o único que tem chance é o Bruno. O Everton Ribeiro, então assim, essas decisões. O que o Formiga está dizendo é que você está caminhando pelo modelo de jogo do Sampaoli, e eu concordo, conversava isso num grupo com flamenguistas hoje, você tem um modelo que talvez o Arrascaeta não tenha tantos minutos. Eu tô entendendo, só que o meu questionamento aqui faz sentido para vocês? Porque eu não, em nenhum... Acho que eu sou uma grande crítica do Vitor Pereira há muito tempo. Mas uma das grandes críticas feitas quando ele assumiu o Flamengo era justamente a pouca importância no jogo que ele dava a caras como Everton Ribeiro e Arrascaeta. Caras que são foram as cabeças pensantes do Flamengo nessas últimas temporadas. Como era o... mas se a gente fizer uma comparação... E houve muita crítica por isso. E aí agora o Sampaoli... Mas se a gente fizer uma comparação... A galera tá aceitando como era o Galo do Sampaoli e o Santos do Sampaoli. O jogo passava por onde? Fluía por onde? Tinha uma Arrascaeta lá? Tinha um Everton Ribeiro lá? Ele até deu um gás no Jean Mota ali, mas foi embora depois. Sanches. Mas é diferente, assim, né? O Sanches fez um primeiro... um pouco mais atrás. O primeiro turno é excelente, brasileiro. mas aquele é um pouco mais atrás, né? Sim. Eu acho que isso, assim... E a gente cantou essa bola, eu acho, quando o São Paulo... Que, assim, era um ou outro, se bobear os dois. Ou Everton ou Arrasca, se bobear nenhum deles. Tinha chance dos dois rodarem na É porque, assim, chegou agora o Luiz Araújo.
né? Inclusive, Flamengo o hoje Flamengo anunciou de forma oficializou hoje, né? Todo mundo já sabia, mas o Flamengo hoje oficializou. E apresenta Tava lá segunda-feira. e apresenta lá, foi no Maracanã. Não sei se a gente tem imagem aí do Luiz Araújo, Vinícius Júnior tava foto lá do também. Luiz Araújo lá. Se o Luiz Araújo chegar jogando ok, não precisa nem jogar, chegar jogando muito, não. Se ele chegar jogando de ok para bom, pelo que gosta o Sampaoli, da intensidade, do deslocamento, da velocidade, acelerar pelos lados, a tendência é o Everton Ribeiro já ter seus minutos bem diminuídos. Esse é um concordo. ponto. Certo. Esse é um ponto. Aí Primeiro tem que Kaique. ver até onde vai a Arrascaeta. Porque você pode ter um jogador jogando por dentro, mas pela característica do Sampaoli, eu acho que esse jogador já é o Gerson. É isso aí. Aí quando A num prioridade jogo, da hierarquia hoje, eu acho aí que é quando Gerson, num jogo, Arrascaeta e num Everton jogo Ribeiro. contra o Santos, o Gerson dá 3 assistências, assim, embora a primeira contar como assistência é brincadeira, a bola bateu nas costas dele, caiu pro cara, mas enfim, num jogo como ele dá 2 assistências como ele deu nos 2 gols, você começa meio que falar, olha, o Sampaoli vai ver o Gerson. E aí na ponta esquerda, o Arrascaeta acho que vai jogar enquanto não tiver alguém voando. Porque, por exemplo, acho que na cabeça do Sampaoli, se você tiver uma vaga para a esquerda, Bruno Henrique e Arrascaeta, na cabeça do Sampaoli vai quem? Bruno Henrique, certo. Bruno Henrique. Aliás, a Produça abriu enquete para perguntar se Bruno Henrique já deve ser titular no Flamengo, já merece a titularidade nesse time ou não. Ó, tá aí. Bruno Henrique já briga pela titularidade do Flamengo, já 83%, 17% acham que ainda não. A votação está aberta, então vocês vão votando e os números vão mudando ali. Aqui é a opinião da galera. A opinião do Sampaoli, pelo visto para vocês, é que é BH. Não, é porque hoje era um jogo de time Sim, não tô dizendo alternativo, hoje, tô né? dizendo... Eu não Pra sei, frente, pra frente. eu não sei se o Sampaoli já tá com confiança para escalar o Bruno Henrique desde o início, não. Não sei. Vamos ver. O Flamengo tem um jogo duríssimo no fim de semana, né? Duríssimo. Recebe o Fortaleza. Fortaleza vindo num momento espetacular dentro da Sul-Americana. Tinha dado uma patinadinha, já se recuperou dentro do Brasileiro. É um jogo muito difícil. Vamos ver como é que ele vai, até porque o Flamengo não tem conseguido, meio que parece que ele meio que dá uma patinada para jogar 2, 3 vezes no mesmo ritmo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ô Douglas, uma das grandes dificuldades, dá pra gente dizer, de um time vencedor é entender até onde isso vai, até onde essa galera consegue entregar. Pode ser essa chega uma uma hora questão. que acaba o gás, né? Você não consegue manter o mesmo nível e a mesma intensidade por muito, muito tempo, né? Lá na Europa os caras conseguem já ir fazendo essa transição, Aos poucos, a né? tendência do fulano é daqui a um tempo dar uma caída. Né? Aqui no Brasil a gente demora muito a fazer essa troca, por isso que Faz sentido pra você isso do Everton Ribeiro, do Arrascaeta irem perdendo espaço? eu teria feito antes já. Não, eu como jogador, Everton Ribeiro, teria Se você fosse achado Everton outro lugar, Ribeiro. achado outro lugar para sair, porque você sabe quando tá perdendo espaço, né? E ainda tem muito para dar, tem muito para jogar. Eu teria pedido já para vazar. Eu entendo, assim, e é normal. E é normal. Quando você Do quê? já... Se você fosse o Você- Everton, O Everton. Quando você sabe que tem outro já e vai ser difícil para você jogar, cara... porque Até acho que porque como ele já jogou na Copa do Brasil, ele não poderia ir para um time nenhum. Mas eu acho que o Douglas tá falando antes, né? Não antes, não agora, tava né? Um meio- pouquinho antes da Mas ele temporada. já tinha jogado na Copa do Brasil, já tinha 6 jogos no Brasileiro, só poderia ir para fora. Ou Mas pra Série tenta de B, alguma Série forma, B. né? Já... mas enfim. Enfim. O complicado dessa o parada é que Guardiola- não passa pela instituição, né? Tá Não. na cara que é pelos treinadores. Exatamente. Porque quando Mas, chegou... mas foi por ou isso que não, eu né? falei pra vocês. Se eles contratam o Vitor Pereira, que a gente viu o jeito o que Dorival jogava. é o que salva Pedro Gabigol. O Dorival, assim, institucionalmente Não, isso, falando, o Pedro fato. tava já revoltado. Porque Não, queria não jogar jogava, né? e não jogava. Aí vem o Dorival e reativa o quarteto, né? Ele não contava com o Bruno Henrique, ele reativa o mas quarteto. eu acho que é uma outra questão. O meu ponto é, os caras contrataram o Vitor Pereira e viram... Eu não sei se eles viram fora, tá? Eles dizem que conhecem o Vitor Pereira já faz tempo e tudo mais. Mas, que não enfim. era a primeira vez, né? Mas enfim, vou levar em consideração que eles viram o que ele fez no Corinthians. Tava claro o jeito que o Vitor Pereira gostava de jogar. Você sai do Vitor Pereira e você vai pro Sampaoli.
que também tem uma forma muito específica de jogar. Então, por isso a minha dúvida. Será que, de fato, não é uma questão institucional? Será que a direção não entende que... Talvez trazendo eles, você É. tirar os caras, se os caras têm muito mais moral pra isso do que... Dorival muito não mais ia moral afastar e- os caras, assim. Muito mais moral e o jeito de jogar. Sim, aí muda um esquema, põe um esquema. É. ó. Até porque com o Não Dorival tá me parecendo funcionou, né? ser o acaso. Sim, muito. Até porque com o Dorival funcionou. A gente pode falar várias situações na análise do Flamengo e Dorival, inclusive que o Flamengo e Dorival corria alguns riscos, e corria mesmo, e que estava legal correr, porque... se Você precisa em algum momento. E se você fosse para trocação com o Flamengo e Dorival, no futebol brasileiro, grande chance de você se dar mal, né? Porque o Flamengo tinha Everton Ribeiro jogando bem, Arrascaeta jogando bem, Pedro goleador, Gabigol jogando bem. Então assim, mas ok, mas quando você pega o Dorival, bota esses caras funcionando e os treinadores seguintes não conseguem fazer funcionar, talvez indique ali, ó, entendemos que isso aqui tá esgotado. O Guardiola falou lá, o Guardiola diz lá num dos livros que quando ele saiu do Barcelona, ele saiu porque ou ele saía ou ele tirava quase todo mundo. E é muito difícil fazer. Acho que o grande segredo aí, e acho que o Real Madrid dá lição nisso em todo mundo, é estar pronto para romper com bandeiras. Cortar na carne. Com bandeiras. O Casillas não dava mais, saiu. agradecer Sérgio o Ramos, trabalho. Sérgio Ramos queria 2 anos, ele falou, te dou 1 ano, 2 anos, te dou 1 ano. Falou, tá Não bom. quer, tchau. Vai sair. O Cristiano bateu lá e falou, eu quero ir embora. Ah, quer? Tá bom, Pô, arruma alguém pra Cristiano, pagar. velho. Cristiano, os caras não então, quiseram, assim, tu imagina. Acho que mas esse é debate muito se difícil estenderá essas ao Corinthians transições. pra É gente ruim, falar cara. depois, É né? ruim. Então, assim, não, mas é uma decisão. Ainda mais o futebol ele é muito paternalista, né? A gente. E nós temos culpa nisso, às vezes. Às vezes nós falamos assim, não, porque a concentração. A concentração, pra mim, é a maior coisa de paternalismo do mundo. Que são caras que ganham no nível que a gente tá falando, né? Não tô falando da várzea Sim, lá, mas no sim, nível sim. que a gente tá falando, são caras que ganham centenas de milhões, centenas de milhares, e você tem que prender o cara num lugar, porque senão o cara vai comer uma feijoada, o cara vai dormir 4 horas da manhã. Então, assim, é um paternalismo absurdo. Hã? Também fiquei com Tinha medo. que ter falado outra coisa. Comeu uma feijoada, deu uma pausa ali que deu um Não, sustinho. exatamente. Não, Então, assim, é um paternalismo do caramba, né? Você imagina o nosso chefe ligar e falar assim, ó, pô, pá, não grita Vem não. dormir aqui na empresa, Vem dormir porque- dentro da empresa Não, pra aí- você aí não você vai gritar parar em aí. casa. Aí eu Exatamente. peço... Então, assim, é uma coisa... Se então, fizer isso agora... Não, tá louco. Num ambiente Deixa eu entrar. paternalista, eu acho difícil você tomar essa decisão, né? Porque alguém vai estar falando assim, caramba, você tá propenso a abrir mão do Everton Ribeiro quando ganhou a Libertadores, tá propenso a abrir mão do Davi Luiz, que jogou bem na campanha da Libertadores. Entendeu? Assim, é Mas uma decisão... Por isso que eu acho que... Eu não tô achando que é coincidência. 2 técnicos na Acho que eles sequência estão que... querendo fazer e botando na conta do treinador. Pode ser. E acho que faz sentido. Eu sei que na prática é isso que vai acontecer. Assim, Não, e é o interessante... melhor Flamengo do Sampaoli, eu acho que dificilmente vai passar por esses caras. E é interessante, É- não é sei outra se... coisa, assim. Não sei se... Aliás, a galera pode até abrir enquete, se quiser, sobre esse assunto. O que é uma pena, Se assim, o porque de torcedor novo... do Flamengo tá preparado pra isso, eu não sei se tá, porque o Flamengo Vai, hoje se- fez um jogo, assim, divertido. Beleza, com toda a fragilidade do adversário, Jogou É. fácil. né? o jogo é divertido. Ele atacou bem, construiu bons gols, perdeu outros vários de uma maneira bonita de ver. Que o torcedor do Flamengo, e aí precisa Quando entender tava também 0x0 o ainda, o contexto... Bruno Henrique fez um quase golaço. Que... assim, então Depois algumas teve um de toque de associações calcanhar que o do Bruno Henrique Arrasca bate pro Bruno travado, que Henrique, ia ser um golaço. várias situações que foram muito legais. Então, assim, o jogo fluiu nessa liberdade que meio isso é caótica e importante para a tal. torcida do Flamengo. É importante, mas assim, o Flamengo do Sampaoli, na sua melhor versão, não vai ser esse jogo de hoje. Não vai jogar com essa facilidade Não toda. vai né? ser Hoje assim. foi um ponto fora da curva, então. A galera não tem que se acostumar com o que foi hoje. Eu não- acho não que vai cria ter que se expectativa. acostumar com outro tipo de jogo, assim, o jogo que, sei lá, de repente fez contra o Fluminense, o jogo contra o Inter. Eu acho que vão ser essas versões aí. Vai ser É que isso, tá mal assim. acostumado, né? Eles esperam Mas goleada o a todo jogo momento. contra o Inter... Perdeu, mas jogou bem. É. Então, mas aí Talvez ok. tenha sido Mas a melhor jogou bem atuação. dentro do que ele quer. Não vai ser esse tipo de vitória, não vai ser essa construção de gol. Eu acho que é outra Mas coisa um pouco. eu não sei nem como é que hoje vai passa ficar. muito especificamente pelo adversário. Eu não sei nem como é Era que vai muito ficar a fraco. situação com o Luiz, com essa galera Luiz Araújo. Gerson, de Pedro e Gabigol. Não, eu acho que Pedro e Gabigol já tá fadado a não Ah, acontecer. não? Pois é. Não, fadado Cara, a é não muito, acontecer. é muito É sempre um ou outro. Cara,